Bom, será que as mulheres têm mais tendência para a depressão? estamos a mudar literalmente de tema nesta parceria que temos com a EUTIM e a Joana Teles foi para a rua tentar perceber o que pode estar por detrás da depressão pós-parto e da depressão na menopausa. A depressão pós-parto e a depressão na meia-idade são duas realidades muito presentes. Viemos para a rua saber a opinião de algumas portuguesas sobre este assunto e perceber quais os fatores que podem desencadear este quadro clínico e de como é possível superá-lo. Na depressão pós-parto, quais é que acha que são os motivos que desencadeiam tal situação? Talvez a má preparação da mãe, os efeitos que causa na vida familiar. Na altura não me foi diagnosticado nada, apenas chorava e não sabia porque é que chorava. Tem assim uma mãe para ajudar, para orientar, entendeu? Falta de laços familiares neste caso. Exatamente, é o que mais se vê, né? As hormonas andam ali também... Também aos saltos. Fica tudo... Há um distúrbio nas hormonas, normalmente. Causas que podem desencadear a depressão na meia-idade. Qual é a sua opinião? A solidão, o desemprego, a saída dos filhos de casa. Falo por mim. Por exemplo, o falecimento de alguém muito querido, a mudança de idade na mulher. Envelhecer, toda a gente envelhece. Sair os filhos de casa, eu tenho 3 filhas, a última casou este ano, portanto saíram todas de casa. Às vezes as perspectivas de realização profissional não se terem concretizado. Adaptei-me muito bem à vida e acho que faço outras coisas que antigamente não fazia. Estava-se à espera de já estar num patamar mais confortável e muitas vezes não se está. Por aí. E connosco já temos o Dr. Ricardo Guzmão, ele coordenador da EUTIM, Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal. Muito boa tarde, bem-vindo ao Agora Nós. Bom, falámos na última vez, Dr. Ricardo, e é sempre muito bom recebê-lo, sobre a depressão na velhice, e hoje falamos de 2 polos completamente diferentes, ainda que hormonalmente muito semelhantes no que diz respeito à revolução, que é o pós-parto e a menopausa. Certo. Há mais tendência nas mulheres para a depressão nessas fases da vida? Há mais tendência para as mulheres terem depressão do que para os homens. Para não variar tudo, nós temos mais tendência a ter, não é? Não é bem verdade. Até Os homens Sim, até não cabelo, se ria, é João verdade. Pedro. Os homens morrem mais cedo e, infelizmente, quando as coisas não correm bem, também morrem mais por suicídio, por exemplo. As mulheres são muito mais inteligentes na utilização dos cuidados de saúde e nos comportamentos de saúde e de doença. E procuram ajuda. E eu estava a observar esta reportagem e pensei que, estava aqui a pensar com os meus botões, que estas mulheres que foram apanhadas na rua sabiam mais deste tema do que as outras pessoas sabiam dos outros temas dos outros programas. A boa notícia também é que nos últimos 60, 70 anos a diferença do número de mulheres com depressão para os homens com depressão tem vindo a diminuir. Há 50, 60 anos atrás era 5 mulheres para um homem e agora é 1,5, 2 mulheres para um homem. Isso tem a ver, obviamente, também com a evolução dos papéis sociais, de género. Mas, de facto, o ambiente hormonal das mulheres e dos homens é diferente. De facto, a capacidade de comunicação e os estilos de comunicação dos homens e das mulheres é muito diferente. Os homens retraem-se mais e as mulheres pedem mais facilmente ajuda e falam com as amigas e falam com os amigos. E em relação ao... Eu não gosto do termo depressão pós-parto, porque dá a ideia que o parto é o momento, o motor. E na realidade, se não 100%, está bem documentado em todo o mundo que 80% das mulheres, entre o 2º e o 3º dia do pós-parto até ao 5º, 7º dia, têm alterações emocionais. Os baby blues. Às vezes bastante violentas. E isso não é patológico. Pura e simplesmente corresponde, de facto, a uma mudança brusca no ambiente hormonal do corpo da mulher. E também uma série de mudanças, nomeadamente nas mulheres que são mães pela primeira vez. De facto, a depressão é mais pós-natal, no sentido de que afeta a mulher, mas afeta também a relação com a criança e o desenvolvimento da criança. Muitas vezes afeta o casamento ou a relação em curso e designamos este período pós-natal os primeiros 365 dias de vida após o parto. E realmente aí
entre o segundo e o terceiro mês, o que se observa, lamentavelmente para as mulheres, é que 1/5 a 1/6 das mulheres, de facto, fazem uma depressão muitas vezes ligeira, mas que, somada à carga de trabalhos que é ser-se mãe, a todas as tarefas e todos os desafios novos daquele período, a pessoa ficar menos capaz, acaba por ser muito, muito complicado. No ponto de vista prático, a que é que se deve essa depressão? À chegada de uma pessoa? É um elemento? É uma questão de fisicalidade do próprio corpo? Uma questão hormonal? Porque há uma compensação para o aleitamento? A que é que se deve isso? É uma questão muito interessante. É uma questão, enfim, que a mim pessoalmente me diz muito, porque eu trabalhei especificamente na área da depressão pós-natal em termos de investigação. Foi a minha tese de mestrado, foi precisamente a questão da depressão pós-natal, há muitos anos atrás, mas porque a depressão pós-natal, por ser previsível e por ser constante, independentemente da cultura, o que é interessante, é quase como se fosse um modelo de vida. É quase como se fosse um modelo natural da causalidade da depressão. É quase como se nós, em vez de irmos provocar a depressão de uma pessoa, o que seria antiético, podermos observar quais são os fatores que determinam a coisa. E realmente é como diz, tem que haver uma tendência genética, muito frequentemente tem que haver uma tendência genética, uma vulnerabilidade que é maior numas pessoas do que noutras. Pode haver também circunstâncias sociais que são muito, muito complicadas naquela fase da vida. Por exemplo, corresponder a uma gravidez não planeada, numa pessoa mais jovem, pessoa que estiver sozinha. Portanto, que não tem um companheiro ou não tem suporte social na família. Houve uma senhora que referiu esse tipo de situações. Acontece muitas vezes nas mulheres profissionais, ou nas mães idosas, as mães com mais de 35 anos de idade. Mães idosas? É verdade. Doutor Ricardo, estávamos a falar muito bem. Lamento muito. Mães idosas, meu primeiro filho nasceu, eu tinha 35. Queres uma aguinha? Mãezinha idosa. Olha quem fala. Pai idoso. Lamento muito, mas é uma das mães mais velhas ou idosas, enfim, há várias designações, mas era uma designação que se ouvia muito há 20 anos atrás. Sim. Não, sim, claro, a realidade mudou muito. Não é? Muito. E eram mães, há 20 anos atrás... Estava a falar das mães profissionais, não é? Eram mães que planeavam tudo. Claro. São mulheres que organizam a vinda do novo elemento a uma família. O João Pedro estava a mencionar exatamente. Mas eu respondo por João. Peço desculpa. Eu hoje tenho uma boa razão para estas falhas cognitivas. E de facto, depois, obviamente, que todo o planeamento me servia de muito pouco, porque quem foi mãe sabe que não há nada a fazer com todas as solicitações e ninguém está preparado, a não ser que já tenha sido mãe. Não, e mesmo quando se já é mãe, os bebés são todos diferentes. Pois, não é? também é verdade, Olha, tem um temperamento diferente. Eu conheço uma senhora que diz, eu acho o máximo ter 2 filhos, ainda vai ter mais. Eu, não, se tudo correr como nós planeamos, não vou ter mais. Olha, eu adorava ter tido muitos, mas a minha primeira filha, e eu achei que nunca ia ter uma depressão, só dormiu uma noite inteira com 4 anos. E eu digo-lhe uma coisa, doutor... E ela é médica e portanto, é pediatra, socorreu-se tudo, portanto, também há bebés que propiciam aos pais... É uma boa questão, sim, é verdade. Anos muito difíceis, não é? E há bebés tranquilos, enfim... O temperamento dos bebés e também o comportamento dos bebés... Também influencia naturalmente, tem um impacto brutal. Fico mais descansado. Então vamos à menopausa rapidamente. Vamos rapidamente à menopausa. A menopausa também foi muito bem descrita por algumas das senhoras que deram enfim, o seu testemunho. De facto, alguém falou no fim da escada, não é? Portanto, eu não chamaria o fim da escada, mas digamos que a metade da escada já foi descida e é o síndrome do ninho vazio, ou seja... O ter filhos, o criar filhos, o educar... É difícil, mas eles estão lá e ocupam-nos o dia, não é? Há um dia que eles saem todos. Saem todos. E depois o que é que fica... Não quer ninguém chorar aqui na plateia, que já percebi que estão todos... O que fica, hoje em dia, o que fica é o trabalho. E há até 10, 15 anos atrás, era muito, como eu referi já num programa, era muito difícil encontrar uma mulher
deprimida na situação de reforma, e hoje é cada vez mais frequente. Mas, de facto... Porque há menos crianças, não é? Havendo menos crianças, as senhoras, quando chegam à menopausa, antigamente o ciclo da família era tratarem dos mais novos, deixa de haver mais novos em casa. Eu costumo dizer, para mim próprio, para os meus botões, e também quando falo com os colegas, que no dia em que se perceber exatamente qual é o impacto que o contexto hormonal feminino tem no humor, com certeza que isso resulta numa revolução terapêutica, porque algumas mulheres, durante o ciclo menstrual, por exemplo, ficam alteradas antes. Muitas mulheres ficam muito alteradas, algumas de uma forma muito intensa. É verdade! 2 semanas antes da menstruação. Há mulheres que ficam muitíssimo bem durante a gravidez. A grande maioria das mulheres ficam em lua de mel durante a gravidez. E é também biológico, não é meramente... Há mulheres que adoram estar grávidas porque, de facto, a gravidez, do ponto de vista hormonal, e, portanto, cerebral também, dá um bem-estar muito, muito, muito grande. Curiosamente, apesar da depressão pós-natal ser frequente, a depressão na gravidez não é infrequente, mas é menos frequente. Mas estar grávida ou ter filhos é muito protetor. Portanto, apesar de vez em quando sermos bombardeados com notícias trágicas, é muito raro uma grávida ou uma mãe suicidarem-se, morrerem por suicídio. É raro. Acontece raramente. Portanto, a menopausa são vários fatores. Mais uma vez, são os fatores biológicos, são os fatores sociais e de facto, a questão hormonal. Eu já vi centenas de mulheres como pacientes que chegam à menopausa e que uma série de sintomas que eram crónicos melhoram. Muito bem. Doutor, muito e obrigada. Outras pioram. Pois claro. Doutor Ricardo Guzmão, muito obrigado. Muito obrigada. É um grande aplauso, é sempre um prazer recebê-lo. Esta parceria da RTP com a EUTIM e o site de Redes Parque e a Rodapé, pode consultá-lo para saber mais sobre a depressão e ouça o seu corpo, ouça se pode eventualmente ter ou não sintomas. Bom, a RTP arregaçou as mangas e está aqui a ajudar uma causa muito nobre. A causa é essa que também pode ser abraçada por si. Ora bem, eu sou o apelo da nossa queridíssima Paula Moura Pinheiro. 1/3 dos portugueses com depressão não está a obter o tratamento de que precisa. Vamos mudar as estatísticas. Apoia a Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal.